Vocês já sentiram um vazio de uma vida totalmente voltada para si mesmo? Eu sei que não faz parte da nossa natureza, não faz parte da minha natureza, da minha estrutura. Eu acho que um dos maiores problemas das pessoas no mundo de hoje, sabe, nos tempos em que nós vivemos, é que elas ignoram a estrutura delas, o nosso DNA, a forma como a gente foi feito para o que a gente foi feito. Eu sou cristã, então eu acredito na identidade que Deus me deu, eu acredito nas coisas que Ele fala aqui sobre mim. E o Senhor fala muito sobre servir, sobre a nossa identidade de servos. Então isso já nos chama a olhar mais pra fora do que pra dentro, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente fica cheio de ansiedade e de depressão e todos os pensamentos ruins porque a gente tá totalmente voltado às nossas próprias necessidades. E uma coisa que a Joyce Meyer fala muito, que eu amo, é que quando você tá cheio de problema, você não sabe como resolver, ou não cheio de problema, mas, sei lá, sua vida tá pesada de alguma forma, saia e faça algo de bom para uma outra pessoa, sabe? Realmente você fazer algo de bom para uma outra pessoa, genuinamente, porque você quer, ou você se colocar nesse lugar só porque você sabe que a outra pessoa precisa, às vezes você não quer tanto assim, às vezes você tem suas próprias coisas para fazer, mas você se colocar nesse lugar, tem uma recompensa que nasce aqui dentro, sabe? Que é diferente de uma gratificação instantânea de você, eu preciso fazer algo por mim, eu vou no salão, eu vou fazer uma comprinha. Isso é bom também, são sensações, dá uma sensação de bem-estar, mas uma sensação de bem-estar totalmente vazia e passageira e sem nenhum aprendizado. Quando você tem essa troca com outras pessoas, sabe, de fato, de se voluntariar, ou de não se voluntariar num projeto, mas cuidar de alguém que está perto de você, dedicar um tempo, às vezes não é nem fazer algo de fato, mas só doar um pouco da tua atenção para alguém, de conversar, sabe? De se envolver na vida de uma outra pessoa, até de guardar o teu problema no bolso e tentar ajudar no problema de uma outra, não, no problema da outra pessoa, sabe? Tentar aconselhar e, não sei, ou só ali ouvir mesmo para que ela mesma chegue a uma conclusão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu já fui uma pessoa muito egoísta e se eu não tomar conta, eu acho que eu posso voltar a ser, de ficar muito autocentrada nas minhas necessidades, sabe? Nos meus estresses e ignorar os anseios, necessidades das outras pessoas. Eu sou muito de extremos, ou eu vou estar muito centrada em mim, ou eu vou me esquecer completamente e vou focar na necessidade de uma outra pessoa. Então eu tento trabalhar esse equilíbrio nessa área da minha vida. Mas de fato, Deus me mostrou de que eu não nasci para viver para mim mesma, que viver uma vida só para satisfazer as minhas próprias vontades é raso demais, não me satisfaz e é um caminho completo, é um caminho fácil para ansiedade e depressão para mim, sabe? Eu realmente me sinto bem se eu estiver podendo fazer o bem para uma outra pessoa, e isso não é porque eu sou uma pessoa boazinha ou sei lá. É aquela frase que eu amo. Tudo que tem de bom em mim é Cristo, o restante sou eu mesmo. Então, assim, isso é uma coisa que Deus me ensinou e não me ensinou de uma maneira fácil. Eu lembro que Deus me ensinou que eu nasci para cuidar, para ajudar e aconselhar outras pessoas. Quando eu comecei esse canal, isso veio muito forte dentro de mim, porque eu recebi alguns testemunhos. Esse canal é muito pequeno, tem poucas visualizações e ainda assim, Deus foi maravilhoso, que várias pessoas mandaram mensagens dizendo o quanto que ajudou elas em determinado momento, sabe? O quanto que elas viam Deus ali, e eu mesma não estava vendo Deus em mim em muitos momentos, eu estava me sentindo muito distante, mas as pessoas conseguiam ver o Espírito Santo naquilo que eu estava falando, então isso foi maravilhoso. E quando eu cuidei da minha mãe de fato, que ela estava doente, eu vi o quanto que eu nasci para isso, sabe? Para realmente estar ali presente quando alguém precisa. Me fez bem, ainda que fosse um cenário muito difícil, me ensinou muito. Então, é uma coisa que eu tento não abandonar, sabe? De fato, eu preciso disso. E, mudando mais ou menos de assunto, o que eu quero falar com isso? Que, às vezes, você tem um sonho, um desejo na sua vida, sabe? E, às vezes, ele só vai servir pra você. E, às vezes, você apresenta aquilo pra Deus em oração e nada acontece. E sabe o que eu entendo disso? Deus é um Deus de propósito. Deus tem propósito pra todas as coisas. Às vezes, e isso já aconteceu comigo, tá? Ele vai conceder desejos do seu coração só porque ele é pai e você é filho. E ele, como todo bom pai, às vezes ele vai satisfazer pequenos desejos seus, superficiais, que não vão ter de fato impacto na tua vida, só para mostrar que ele te ama, que ele tá ali presente, para te lembrar que ele cuida de você nos mínimos detalhes. Eu acho que isso acontece muito, principalmente no início da nossa caminhada cristã. Nossa, Deus já realizou cada desejo bobo meu, de literalmente
Um dia muito, muito quente, muito quente. Eu lembro que eu tinha uma foto no meu celular disso. Gente, o céu trincando de azul. Nenhuma nuvem. E meus cachorros estavam passando mal no canil. Eu não tinha como soltar. O canil deles estava sem nenhum tijolinho lateral, assim, pra ventilação na época. Tava muito quente. O vizinho tinha cortado a árvore que fazia sombra. E os bichinhos estavam desesperados. E eu jogando água no canil, molhando eles, botando ventilador, tentando botar o ventilador perto do canil, mas a tomada não ia. E falei, meu Deus, meu cachorro vai infartar, porque ele era muito gordo na época. E aí eu comecei a pensar, Deus, manda uma nuvem, manda uma nuvem. Eu pedindo. E aí, de repente, apareceu uma nuvem no céu. E eu tinha uma foto, até me arrepiei agora. Gente, ficou uma nuvem enorme e fazendo sombra no canil, tô falando sério. E aí eu lembro que eu fiquei tão feliz, eu falei com a minha mãe, a mãe falou, eu também tava pedindo por uma nuvem. E aí veio a nuvem, a gente ficou assim muito boba, porque a nuvem fez sombra exatamente no canil e o céu continuou super azul. Nem todo mundo vai acreditar nessa história, mas eu tinha uma foto pra provar. Mas o que eu entendo disso? Sei lá, Deus tava cuidando de mim ali, só mostrando que ele tava me ouvindo, sabe? E ele trouxe ali o conforto dos meus cachorros e fez sombra no canil naquele dia. E várias outras coisas que já aconteceu, assim, que Deus já fez por mim, acho que só pra mostrar que ele tava ali cuidando. Só pra renovar, reforçar a minha fé, sabe? Então, assim, aparentemente, às vezes, ele não vai fazer nada que vai ser grandioso ao longo da nossa história, mas apesar que isso já tem anos, eu tô falando isso aqui, então, de fato, teve um impacto. Mas, assim, eu tô falando sobre as orações que Deus responde, de sonhos que a gente tem pra realizar, de, sei lá, às vezes você tem um sonho muito grande e às vezes ele não se realiza, mas eu acredito que Deus, ele é um Deus de propósito no sentido de que ele não quer fazer nada só pra você, por você, sabe? Eu acredito que ele gosta de realizar sonhos que beneficiem e se estendam a outras pessoas. Sabe quando você tem um sonho de prosperar para cuidar da tua família, para dar um futuro melhor para os seus filhos? Porque de fato o Senhor não honra só as nossas palavras, ele honra as intenções do nosso coração. Ele julga as intenções do nosso coração. Ele quer fazer não só em você, ele quer fazer com você e através de você, e tudo que ele faz tem que ser transcendente, sabe? Tem que carregar um propósito profundo. Então, vou ler um versículo para vocês agora, que para mim reflete muito isso, sobre os tipos de sonhos que Deus quer realizar, os tipos de desejos que ele gosta de conceder. Isso está em Tiago 4, versículo 3. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres ou em seus motivos egoístas. Então, vocês não têm porque não pedem. Então, a gente tem que aprender a apresentar nossas necessidades para Deus, porque tem gente também que não gosta de pedir nada a Deus, e isso também mostra uma autossuficiência, talvez, ou uma falta de reconhecimento da paternidade de Deus, que ele quer cuidar e suprir suas necessidades. Isso não quer dizer que ele vai se transformar rico da noite pro dia, porque às vezes não faz parte do propósito de Deus que você seja rico, porque às vezes você vai ser um cara egoísta que não vai abençoar ninguém. Você vai ser uma represa e não um canal de bênção. Mas, enfim, Deus quer satisfazer nossas necessidades, só que a gente tem que ser humilde e apresentar para ele, não no sentido de pidão, mas no sentido de reconhecimento de que eu não faço nada sem você. Segundo ponto, pedem mal para satisfazer seus próprios prazeres ou desejos egoístas. Eu sempre gravo com essa tradução. Mas, por quê? Às vezes aquilo que eu quero só vai servir para mim. Às vezes vai até... não vai trazer benefício nenhum a quem esteja ao meu redor, sabe? Às vezes não vai trazer crescimento nenhum para mim, não vai me fazer uma pessoa melhor, não vai suprir a necessidade de ninguém. E, cara, eu vejo muitas pessoas dando certo e prosperar, pessoas que se importam genuinamente com as outras. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ter nenhuma satisfação particular. Claro que a gente tem que ter. Você tem que querer se dar bem pra você ficar bem. Mas é uma coisa que eu sempre peço pra Deus. Deus, eu quero o suficiente pra viver bem e fazer bem, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu tenho visto muito agir de Deus na minha vida, muito favor de Deus, e é uma palavra que eu amo pra caramba. E é uma coisa que eu só descobri lendo a Bíblia. Então, lendo Daniel, Esther, José e Davi, você identifica muito claro na história deles o favor de Deus. E o que é o favor de Deus? Deus coloca pessoas no seu caminho, sabe? Ele abre portas, ele prepara oportunidades. E eu vou te falar, eu descobri que até o carisma, que quando alguém fala que você tem carisma, até isso é a favor de Deus, sabe? Até a tua simpatia, que transcende o teu semblante, que as pessoas conseguem ver e se agradar da tua presença, é o favor de Deus na sua vida. Eu lembro que teve uma época que eu falava assim, que eu achava que ninguém gostava de mim. E de fato as pessoas não gostavam, eu não conseguia exalar muita simpatia, sabe? Eu não tinha carisma, eu tinha uma cara meio fechada, eu sempre fui muito tímida, então eu não conseguia socializar muito bem e isso transmitia antipatia. E aí quando eu li a história de Daniel,
E aí eu identifiquei a questão do favor em José, Daniel, Esther, quando fala assim, e fulano se agradou dele, e Deus derramou favor e fulano se agradou dele. Então eu vi ali que era isso, eu falei, ok, quando Deus está na nossa história e Ele se agrada daquilo que a gente está fazendo e Ele quer abrir portas, Ele derrama esse favor. E o favor dele é manifesto, não é em você fazendo a força do teu braço, que é justamente para você não ver que foi seu mérito, sabe? Ele vai colocar pessoas para te ajudar nessa caminhada. Porque justamente que eu acho que é para quebrar esse conceito de que a gente pode fazer tudo sozinho e que a gente é o bonzão, sabe? É justamente para não reforçar uma identidade egoísta, autocentrada. Mas que quando você reconhece que o que você está fazendo está indo bem, porque outras pessoas estão te auxiliando também, então assim, primeiro você consegue reconhecer o carinho e o cuidado de Deus nisso. Segundo, você consegue ter gratidão por outras pessoas. Então, toda essa comunhão, que é uma coisa que Deus preza, sabe? Ela acontece ali. Eu acho que esse conceito de gente que... Tem gente que quer fazer dar certo na força do ódio, sabe? Eu vou fazer por mim, eu vou fazer sozinho, e eu vou dar certo, eu vou fazer, e vou acontecer. Às vezes dá certo. Mas pra mim é uma caminhada tão vazia, tão sem propósito, tão sem brilho, que eu não quero dar certo desse jeito. Então, eu espero muito que esteja fazendo sentido pra vocês, porque eu tava tendo todo esse diálogo interno aqui comigo e tava lindo. E aí, às vezes, eu sento pra conversar com as pessoas. Eu sento pra gravar o vídeo e, bum, parece que faz uma confusão na minha cabeça e eu não consigo transmitir tão bem. Mas uma coisa que eu queria que você guardasse de tudo isso que eu falei: aprenda a apresentar os seus sonhos pra Deus, seus desejos. Pergunte a Ele se de fato tá alinhado o coração dele. Sabe? Pede para ele agregar propósito naquilo que você quer fazer, que os seus desejos eles transcendam a sua vida, que suas conquistas, tudo que você construa possa ir além de você, sabe? Que você veja outras pessoas sendo abençoadas por aquilo que você está fazendo todos os dias. Que nada que ele coloque na sua vida pare em você, mas que ela possa fluir e ir muito além, sabe? Então, e lembre-se sempre de pedir pelo favor de Deus na sua vida. E quando ele vier, reconheça. Reconheça, dê glória a ele e fala: ok, Deus, é você que está fazendo, não sou eu. Senti nada que poderia fazer, realmente isso não estaria acontecendo se não fosse a tua graça, a tua misericórdia e teu favor sobre mim. Então, Deus. Então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Espero de verdade que venha abençoar a sua vida. E, sei lá. Até o próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus.